Fala aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai entender por que existem as reações químicas. Por que existem? Na última aula a gente falou que a transformação física é uma transformação que é reversível, né? Por exemplo, quando o gelo derrete vira água, quando a água é congelada e vira gelo. E as reações, as transformações químicas são aquelas que mudam a característica da substância, criam outras substâncias, né? Ou uma substância cria outras substâncias com características diferentes das anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho o oxigênio é um gás e o hidrogênio é um gás. Quando eles ambos se unem, eles viram a água. A água tem completamente características diferentes do que o oxigênio e do hidrogênio, tá? Então, quando esses dois se unem, elas formam outra substância. Nesse caso, quando forma outra substância e é irreversível na teoria, ela, naturalmente irreversível, ela é considerada transformação química. Mas aí você vai perguntar, por que existe uma reação química? Por que, por exemplo, quando eu solto esse foguinho aqui, ó, o gás que está aqui dentro pega fogo, mas não pega fogo em todo o oxigênio, não pega fogo em todo o gás que está aqui dentro da minha casa. Por que o oxigênio enferruja o ferro, gera ferrugem no ferro, mas não gera ferrugem no plástico, né? Por que existem essas características? É porque, na verdade, cada tipo de átomo ele consegue se relacionar com o outro. É como se fosse uma relação de amor, entendeu? Então, cada uma desses átomos eles tem a capacidade de reagir com outros ou não, tá? Uma forma fácil de você entender essa proximidade, porque que um se une com o outro, é quando você tem um ímã. Você tem um ímã, ele não precisa de meio físico, ele simplesmente é atraído, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, ele simplesmente tem uma força que une ele, tá? E aí, caramba. E aí, isso também, ele também tem a característica, por exemplo, de colar. Ih, caramba. Esse não deu certo. De colar, ficou muito pesado, mas de colar na tesoura, tá? Então, o ímã tem afinidade com metais, tá? Assim como o hidrogênio tem afinidade com o oxigênio. Mas eu vou explicar isso de uma forma mais científica para vocês. Para a gente lembrar para a gente voltar a esse assunto, a gente vai ter que lembrar do átomo no ano passado. No ano passado, a gente falou o seguinte, que os átomos, né, eles são formados pelo núcleo e elétrons, tá? Os elétrons rodando em volta do núcleo, tá? A gente aprendeu isso no ano passado, ainda era no presencial, então vocês lembram. E aí, dentro desse núcleo, a gente tem prótons e a gente tem nêutrons, tá? Dentro do núcleo. E fora a gente tem só os elétrons. Primeira parte vocês precisam saber. Então, a gente precisa saber que a carga interna do núcleo é positiva, todos os prótons são positivos. Todos os nêutrons têm carga neutra. E todos os elétrons têm carga negativa. Então, o que acontece? O centro é positivo graças aos prótons e a eletrosfera, onde estão os elétrons rodando, tem carga negativa, tá? Quando eu terminar, eu falo, aí você dá o professor ou a pessoa que estiver assistindo dá uma pausa para copiar essa parte, tá? Copiar essa parte e copiar o modelo atômico, tá? Se você não conseguir desenhar desse jeito ou desse jeito, você copia desse jeito, tá? Então, beleza. Então, a gente tem os prótons com carga positiva e os elétrons com carga negativa. Os prótons no meio e os elétrons do lado de fora. O que é a tendência natural? Opostos têm que sempre que eles se atraem, tá?
Então, por exemplo, o próton é atraído pelo elétron e o elétron é atraído pelo próton. Por que o elétron não bate no próton? Porque ele está rodando em tanta velocidade que ele não bate. É o mesmo motivo que eu expliquei para vocês porque que a Terra não bate no Sol, apesar de ser atraída pelo Sol. Porque ela está girando numa velocidade surreal. Então, graças a essa velocidade, ela não vai em direção ao Sol. A mesma coisa acontece com o elétron. Vocês vão ver no futuro que se você der bastante energia para o elétron, o que ele vai fazer? Em vez dele ir mais para perto do núcleo, ele vai mais para fora do núcleo. Tá? Até que você perde esse elétron. E se você tirar a energia do átomo, esse elétron ele vai chegando cada vez mais perto do núcleo. É um dos motivos pelo qual você tem, sem energia, você tem o sólido, e aí com muita energia você tem o gasoso. Mas é uma explicação que eu não espero que vocês compreendam nessa idade, porque ainda vocês são um pouco novos. Tá? Então acontece o seguinte, existe uma lei universal, uma lei mundial, que é como os átomos eles reagem. Tá? Essa regra é chamada regra do octeto. Tá? É essa regra aqui, ó, a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte, que o átomo, para ele ficar tranquilo, para ele ficar estável, para ele ficar feliz e estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, em sua última camada. E isso você vai anotar também. Regra do octeto. O átomo precisa ter 8 elétrons na última camada, camada de valência, para se tornar estável como um gás nobre. Aí eu vou ficar aqui, dar uma pausinha, tá? Aí a pessoa copia isso e aí depois a gente continua. Então, todo átomo precisa ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. Vamos pegar o exemplo aqui de cima. Esse aqui tem 2 elétrons na última camada. Então ele está estável? Não. Não. Ou ele ganha 6 elétrons, e aí 6 mais 1, 7, mais 1, 8, e aí ele fica estável, ou ele joga fora esses 2 elétrons dele. Por quê? Uma vez que ele jogar esses 2 fora, a camada anterior tem 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Aí você vai falar, pô, mas professor, mas aqui tem só 2. Tem, mas é porque a camada é muito pequenininha, ela não caberia 8. Só a primeira camada fica estável com 2 elétrons. Todas as outras precisam de 8 elétrons para ficar estável. Como que eles descobriram isso? Porque os gases nobres, que são um tipo de substância química, ele não reage, entendeu? Então, quer dizer, se você tiver oxigênio, ele vai reagir com a água, vai reagir com quase tudo, praticamente tudo que existe no planeta. Né? Agora, se você tiver um gás nobre, tipo um xeônio, essas coisas, ele não vai se reagir com nada na vida. Porque ele é tipo autossuficiente, tá? Por quê? Ele tem 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele teria 8 elétrons na última camada. Aí ele seria um cara estável, tá? Agora, eu vou passar para vocês um filmezinho, para vocês entenderem, tá? Eu vou tirar o áudio e eu vou apresentar para vocês. Depois eu vou passar o site para vocês, para se vocês quiserem ver. É dessa GOG Escola, tá? Então vamos lá. Partindo da ideia que eu falei para vocês, ó, o que acontece? Esse cara, ele tem 1 elétron na última camada. Ou ele ganha 7, ou ele perde 1. Então ele encontra com esse cara aqui, que ou perde 4, ou ganha 4. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai puxar esse elétron para ele. Ó, olha a animação. As pessoas falam de um jeito... o jeito científico de falar é que esse da direita ele tem mais eletronegatividade, quer dizer, ele tem mais necessidade, mais capacidade de puxar os elétrons, tá? Então ele tem mais eletronegatividade. Então a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de capturar elétrons, tá?
Então esse tem pouco. Por quê? Porque ele está longe de ter 8 na última camada, tá? Só que isso é uma outra coisa que vocês vão ter que anotar, tá? Que é o seguinte, ó. Esse elétron não foi para cá? Sim. Se o elétron foi para cá e o elétron tem carga negativa, o que vai acontecer? Antes a gente tinha a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então aqui a carga era neutra, era zero, tá? Porque a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons, tá? O que aconteceu aqui? A partir do momento que eu tiro um elétron daqui e mando esse elétron para o outro átomo, o que vai acontecer? Eu vou ficar com mais prótons do que eu tenho elétrons. Se eu ficar com mais prótons do que eu tenho elétron, eu fico positivo. E eu viro um cátion. Então, se eu tenho mais elétrons do que eu tenho prótons, eu sou um cátion. Eu tenho carga positiva, tá? E aqui, como o elétron foi para cá e não é natural dele, o elétron está aqui, ele tem mais elétrons do que ele deveria ter. Se ele tem mais elétrons do que ele deveria ter, a gente teria, nesse caso, uma carga negativa, tá? Então, quem recebe elétrons fica negativo, quem dá elétrons fica positivo. Isso aí vocês vão ter que anotar também, tá? Então, foi isso que aconteceu. Olha lá. Aí, como um ficou negativo, o outro ficou positivo, quer dizer que eles se equilibraram, né? Eles tiveram um equilíbrio químico. E aí, beleza. E aí eles ficam juntos, apesar de ter dado já a molécula para ele, né? A partícula para ele. Na verdade, liberado o sítio para ele, né? Aqui a gente tem um outro caso de um outro tipo de ligação, tá? Ó, você vai ver aqui. Ele está mostrando aqui como é que são a distribuição dos elétrons, né? Aqui eu sei, vocês não precisam saber, mas eu sei que tem 2 na primeira, tem 8 na segunda e tal. Esse é o famoso cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio nada mais é do que o sal de cozinha, beleza? O sal que você tem na tua casa, você bota na comida e tudo. Então, esse cara aqui, ó, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 na última camada. E esse cara aqui, ele tem 4, 6, 7 também. Pelo que eu estou vendo, aqui vai haver a reação. Então vamos lá, eu peguei essa animação agora. Então, segundo a regra do octeto, né? Deixa eu só voltar aqui. Segundo a regra do octeto, que eu já falei para vocês. Vamos lá. Segundo a regra do octeto, todo átomo tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, esse cara tinha um elétron sobrando na última camada. O que ele faz? Ele dá esse elétron para o cloro. Então, automaticamente, o cloro fica satisfeito, porque agora o cloro tem 8 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara está estável já. Então, ele está feliz da vida. Então, ele recebeu. Ele não queria dar. Já esse aqui queria dar, né? E aí você vê, ele ficou com 4, 5, 6. Isso é mentira, porque, na verdade, esse gráfico está errado. Não está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando um elétron aqui, nesse caso dessa animação. Mas eu não posso mudar a animação. Aí você deve estar pensando, não, é que foi um para lá. Não, ele tem que ter o sódio, ele tem que doar direto. Quer ver? Ó, vou botar aqui, ó.
átomo de sódio. Ó, vou pegar um átomo de sódio. Ó, tem 2 na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nessa e uma na terceira. Tá vendo como é que aquela apresentação tá errada? Mas não tem problema. O que importa é que eu quero que vocês vejam só o elétron puxando para cá e aí virando uma substância estável, né? Esse aqui ficou estável porque tem 8 na última e esse aqui ficou estável porque tem 8 na última, tá? Só que esse ficou negativo e esse ficou positivo. Nas ligações covalentes, você não pode, normalmente você não pode dar, tá? O que vai acontecer? Você, em vez de dar, você compartilha, tá vendo? O que acontece? Em vez dele dar esses dois aqui, um dá para o outro, o que acontece? Eles compartilham. Então você vai ver que os elétrons, as bolinhas, eles estão visitando os dois elétrons, né? Os dois átomos, tá? Então na ligação covalente, ó, ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons, tá? As pessoas dividem o elétron. Só lembrando aqui, então... Caramba, saiu do... A água... O que acontece com a água? A água, ela tem um elétron na última camada, então ela tem que dar esse elétron, tá? Só que se ela der o elétron que ela tem na última camada, ela fica sem elétron nenhum. Então o hidrogênio é um caso que não pode doar o elétron. Ele tem que compartilhar, porque senão ele não tem elétron nenhum. Tá? Então o que ele faz? O oxigênio tem 6 na última camada. O que ele faz? Ele, na verdade, ele pega esse 1 dele, tá? Esse 1 dele, joga para o oxigênio, tá? E aí o que acontece? Ele já deu um para o oxigênio. Então esse aqui já ficou bem, porque já ficou com 2 na última camada, que é um dele e um do oxigênio. E aí, só que esse aqui ainda continua com 7, beleza? Então o que ele faz? Agora sim, agora ele sai da órbita daqui e vai para cá. Aí agora ele ficou com 8, mas esse aqui não vai ficar fuleiro também? Não. Porque no caso ele manda lá para fazer, ele manda lá para ficar compartilhando também, tá? Eu sempre aperto o botão errado. Então é isso. Agora deixa eu só voltar aqui. Para cá. Então a gente viu aqui, ó, as reações químicas. Se vocês quiserem, eu faço uma aula para tentar resumir mais ainda, tá? Não tem problema, mas nas reações químicas a gente tem isso. Na ligação iônica, você sempre tem alguém querendo dar e alguém querendo receber, tá? Então, quem tem muito quer dar, quer dizer, quem tem pouco quer dar e quem tem muito quer receber, tá? Então, por quê? Porque todo mundo tem que chegar a 8 na última camada. Então, sempre o que tem pouco vai dar para do que falta pouco para chegar no 8. Então, sempre o que tem 1 na última camada vai tender a dar. Então, quem tem 1 na última camada vai dar elétrons. Quem tem 2 na última camada vai dar elétrons. Quem tem 3 na última camada vai dar elétrons. Quem tem 4 pode dar ou pode receber, tá? Porque tanto faz para ele. 5, quem tem 5? Quem tem 5 vai receber 3. 5 vai receber 3. 6 vai receber 2. E caramba. E 7 vai receber 1. Tá? Porque todos eles precisam ter 8 na última camada. Então a gente aprendeu isso. Aprendeu que tem a ligação iônica, onde um elétron dá para o outro, tá? E todo mundo fica tranquilo. A ligação covalente, onde 2 átomos
dividem o mesmo elétron, né? Compartilham o mesmo elétron, e esse elétron ele vai ficar rodando entre um átomo e outro, tá? E aí eles ficam com a sensação de estar completo. E tem a ligação metálica, que não foi trabalhado, mas ela tem muitos elétrons, entendeu? Então ela tem fácil reatividade, beleza? Então é isso. Então agora a gente já sabe como é que funciona, por que existe ligação. Porque a ligação química, ela sempre funciona da necessidade dos átomos. Então por que, por exemplo, o oxigênio ele não reage com o plástico, gerando oxidação? Porque, na verdade, o plástico não quer o que o oxigênio é capaz de pegar, tá? Então, não existe ligação. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.